Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer aqui a nossa revisão referente à terceira avaliação das turmas do primeiro ano do Colégio Ideal Batista Campos. Bom, basicamente assim, gente, o conteúdo são dois conteúdos, é o tema cultura e o tema estratificação social. Falar de cultura, estamos falando de hábitos, de costumes, de comportamentos, né? Estão falando da vida do ser humano, da vida total de um povo, que pode ser material, que pode ser imaterial. Por exemplo, o imaterial pode ser, na verdade, os simbolismos, pode ser uma dança, uma representação material, pode ser aquilo que o ser humano pega da natureza e traz para o seu meio, isso é cultura material. Tirar aquela ideia de que cultura está relacionado que a qualificação, instrução, o fulano tem cultura, ciclano não tem, não é exatamente isso, tá? Então, tirar essa ideia falsa que existe por aí de que cultura são instruções, são representações, são instruções ou qualificações. Não é bem assim. É a vida total de um povo. Todo ser humano tem cultura, né? Então a cultura pode ser a linguagem, pode ser as representações, pode ser os modelos sociais, comportamentos. É basicamente isso que a gente vai avaliar. E nessa ideia de cultura, você tem, por exemplo, alguns conceitos, né, que tendem a cair na nossa prova, como o conceito de aculturação. A aculturação são culturas diferentes que, quando elas entram em contato uma com as outras, elas criam uma nova cultura. Então a gente pode falar, por exemplo, aqui da cultura brasileira. Quer dizer, a cultura brasileira ela é aculturada porque ela é modificada, ela não é somente, ela não tem só uma tendência, ela tem um modelo que é indígena, que é africano e que é português. Então essa junção, né? A gente vê muito isso no chamado sincretismo religioso, sincrético, contato. Então, o sincretismo religioso é quando as crenças elas se misturam, né? Elas têm uma, uma interação nesse processo. Então, a gente vê, por exemplo, a primeira religião totalmente brasileira, que é a Umbanda, que muita gente, as pessoas pensam que a Umbanda é africana, mas africana é o candomblé. E a Umbanda ela é a junção, né, do catolicismo português, do xamanismo indígena e do candomblé africano. Aí você tem a primeira religião totalmente brasileira, é um exemplo bem claro de sincretismo religioso, né, contato, né, fitinha de Nossa Senhora de Nazaré, que na verdade não é um adorno, um material religioso da Igreja Católica, na verdade foi criado lá na festa Nosso Senhor do Bonfim, na Bahia. Então, ligado muito às religiões afro-brasileiras, né? Isso é sincrético, né? É o contato, mais ou menos nesse sentido. Tá? Isso é aculturação. Outra coisa que a gente vai avaliar também nesse processo é o conceito de etnocentrismo, que é na verdade o julgamento, né? É o preconceito, você julgar a cultura do outro como inferior, como pequena. Relativismo cultural, que é o inverso, você relativiza, você na verdade não julga. O exemplo da tolerância religiosa seria um exemplo bem claro dessa ideia de relativizar e não julgar, né? É mais ou menos nesse sentido que nós vamos avaliar aqui nesse sentido. Então a gente pode destacar também conceitos como a contracultura. Contracultura é uma cultura menor que bate numa cultura maior. Normalmente são grupos de jovens, politizados, organizados, que muitas vezes têm uma tendência a ter um comportamento muito próprio, né, muito único, uma linguagem muito própria, e criticar os valores de uma sociedade maior. Aí o nome que se dá é contracultura. Eles são grupos mais que a gente pode chamar aqui politizados. É mais ou menos essa ideia que, que nós vamos avaliar aqui nesse sentido. Tá? Então, cultura, gente, está vinculado a esse processo que eu estou mencionando aqui para vocês. Tá? Esse é o conceito básico. Cultura popular, que você tem a cultura rural popular, né? Que tem muito a ver com a ideia da oralidade, uma coisa que passa de pai para filho. Né? E você tem a cultura que ela é muito do espaço urbano, né? Que é chamado de cultura periférica, das periferias, das comunidades mais pobres, né? Como o grafite, como o caso do funk. Então são exemplos de culturas populares. Em geral, gente, falar de cultura é basicamente modelos que a gente está verificando, avaliando, e que tem a ver com com a nossa sociedade, nosso padrão de sociedade. Seria mais ou menos essa ideia. Por outro lado, você tem um conceito de estratificação, né? É o outro tema. Estratificar e diferenciar. Sociedades estratificadas são sociedades ou desiguais ou diferentes. Então, por exemplo, o conceito de estrato. Estrato é grupo, estrato é camada social. Então, estrato pode ser
pode ser classes sociais, pode ser as castas, pode ser os estamentos, porque são grupos que muitas vezes são diferenciados, é isso. Existe o conceito de estratificação na visão do sociólogo Max Weber, que ele fala da estratificação do ponto de vista econômico à renda do indivíduo, e essa renda está ligada muitas vezes à ideia do indivíduo ser classificado em classe A, classe B, classe D, classe E, tá? É nesse sentido. Você tem a estratificação que ela é política, que tem a ver com a ideia do privilégio, do mando, poder na sociedade, tem muito a ver com a ideia da política mesmo. E você tem a estratificação que ela é profissional, que é a ideia de algumas profissões serem mais valorizadas do que outras, né? Então existe a ideia do prestígio, por exemplo. Além disso, existe a questão da mobilidade social, que é a capacidade da pessoa subir ao ganhar renda ou descer, né? Então, na sociedade capitalista como a nossa, o indivíduo sobe ou desce muito pela renda, né? Ou ganhar muita renda, ou perder renda, o cara passa por isso. A mobilidade ela pode ser vertical, subida ou descida, ou ela pode ser horizontal, quando a pessoa se desloca dentro da própria classe. É isso. Então é chamado de mobilidade social. Existe a mobilidade intergeracional, que é muitas vezes comparar uma geração as gerações antigas com as novas, verificar, por exemplo, que as novas gerações elas têm mais oportunidade, elas têm mais acesso à tecnologia, informação, no caso vocês, em comparação aos avós de vocês que tiveram menos informação, menos acesso à tecnologia, né? Então a tendência é que as novas gerações tendem a superar as antigas em informação, em tecnologia, em informação de uma maneira geral e até mesmo em profissões. Tem muito essa situação. Outra coisa são estruturas estratificadas. Você tem a classe social, que é uma estrutura aberta, né, típica do modelo capitalista, e você tem a estratificação que ela pode ser de castas. O indivíduo que nasce numa casta fica ali pelo resto da vida. Castas é uma estrutura religiosa, cultural, tem a ideia da endogamia, ou seja, um indivíduo de uma casta só pode ter relacionamentos com um indivíduo da mesma casta, tem muito essa ideia, essa questão de castas, né? Então é endogamia, quer dizer, são grupos fechados. E os estamentos, gente, os estamentos são o quê? Modelos feudais, quer dizer, o modelo feudal, quer dizer, a ideia da sociedade feudal, estamentos de nobres, estamentos de servos, e na estrutura de estamento existe a mobilidade, né? É quando alguém do estamento superior nomeava indivíduos do estamento inferior. Existia essa possibilidade, né? Então falar de estamentos é falar na ideia de um modelo também religioso, cultural, só que nesse caso a endogamia ela não existe. O indivíduo, por exemplo, um nobre poderia casar com uma camponesa. Então existia essa possibilidade. Então, gente, a ideia dos estamentos está ligada a uma questão que ela é cultural, ela é religiosa, parecida com as castas. Só que no caso de casta, a estrutura é fechada, né? E os estamentos típicos da Idade Média, ela é semi-aberta, é mais ou menos o sentido. Pessoal, é isso. A nossa revisão não tem muito mistério, vocês já têm uma ideia, a gente já fizemos outras revisões na sala de aula, então tá de boa, tá tranquilo, acho que vai dar para tirar uma boa nota, tá bom? Pessoal, um abraço a todos vocês, até mais e uma boa prova. Tchau, tchau.